Fala galerinha, beleza? LF aqui com vocês, dando continuidade à nossa playlist de resoluções das questões da FAMERP, questões objetivas de Química. Essas duas questões que nós vamos ver hoje abordam os seguintes assuntos: soluções, eletroquímica, especificamente pilha. Então a gente vai ver aqui o que é abordado em cada uma dessas questões, beleza? Mas antes disso, faça sua inscrição no nosso canal, deixe seu like, mande sugestões de questões, conteúdo específico que o LF Mata no Peito está jogando para vocês. Belezinha? Então, após a vinheta, a gente vai resolver essas duas questõezinhas envolvendo esses assuntos aqui, ó, que estão abordados nessas duas questões. Beleza? Então vem comigo depois da vinheta. Vamos lá. Então, galera, nós temos aqui a questãozinha 55, que envolve o assunto de soluções e unidades de concentração. Beleza? Então vamos lá. Dá aquela pausa no vídeo, lê a questão, tire as informações mais importantes da questão que a gente vai resolver agora. Beleza? Então aqui nós temos, após a leitura da questão, vocês vão ver que eles prepararam uma medicação à base de um medicamento e uma solução glicosada, né? Um soro glicosado. Então ele pegou esse medicamento e dissolveu. Aqui no texto ele até diz assim que é preparada pela diluição. Não, a palavra correta aqui seria dissolução, tá? Foi preparado pela dissolução. Então ele pega um medicamento sólido e coloca dentro do soro glicosado. O soro glicosado ele tem essa concentração de glicose e foi nesse volume. Então, ele, na verdade, preparou uma solução a partir de uma dissolução. O que é diluição? Diluição é você pegar uma solução pronta, de uma concentração, e acrescentar solvente. Tá? Então, essa solução, por exemplo, se eu tivesse preparado essa solução já, 240 ml de soro glicosado, com 400 mg de medicamento, se eu adicionasse mais 100 ml de soro glicosado, a concentração aqui estaria o quê? Diferente. Então, diluição é uma coisa, dissolução é outra. Tá? Então, vamos ver o conceitual aqui na questão, mas que não vai interferir em nada na resolução, tá bom? Então vamos lá, galera. O que ele fez? Ele pegou a infusão, né, que foi o que o paciente recebeu, ela tem um volume de 30 ml. Então tudo que a gente for calcular vai ser baseado nesse volume, que foi o volume recebido pelo paciente. Então a massa de medicamento, né, para fazer a solução foi de 400 miligramas. Essa foi a massa de medicamento. O volume de soro que ele dissolveu, usado para dissolver o medicamento, foi 240 ml. E a porcentagem de glicose nesse soro, a porcentagem massa por volume, é igual a 5%. Beleza? Então, com esses dados aqui, a gente vai responder o que ele pede. O que ele está pedindo? A massa de medicamento recebida pelo paciente e a massa de glicose também recebida pelo paciente aonde? Nos 30 mililitros. Então, primeiro vamos resolver aqui, ó, a massa do medicamento. Eu vou chamar a massa de medicamento de mx. Então, mx vai ser a massa de medicamento recebido pelo paciente, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai calcular aqui? Primeiro, ele fez uma solução de 400 miligramas, certo? Então, esses 400 miligramas foi o que ele usou, ele foi usado para dissolver em 240 ml. Então, ele pegou isso aqui e dissolveu aqui. Porém, o paciente recebeu apenas 330 ml desses 240, então só uma fração. Isso significa o quê? Que ele vai receber uma massa menor que 400 miligramas. Então, é essa massa que ele está te perguntando. Então, vamos fazer o cálculo dessa massa. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Que os 400 miligramas primeiro de medicamento foram dissolvidos em 240 ml de soro glicosado. Como o paciente recebeu 30 ml, ele vai receber uma massa de medicamento menor, que nós chamamos de massa X, não é isso? Então, a gente vai resolver aqui essa regrinha de 3, ó, 400 vezes 300, mx vezes 240. Então, a gente já pode fazer aqui direto, né? Que mx vai ser igual a quanto? Mx é igual a 400 miligramas vezes 30 mililitros sobre 240 mililitros. O mililitro vai embora com o mililitro, um zerinho desse aqui vai embora com um zerinho desse, a gente simplifica. 3 sobre 24, a gente pode simplificar tudo por 3, porque é um divisor comum, então aqui vai dar 8
e aqui dá 1. 400 dividido por 8 vai dar 50 miligramas. Quando a gente olha as opções, todas as massas estão em gramas, então a gente tem que passar os 50 miligramas para o grama. Então a gente divide por 1.000. Então você vai pegar 50 e dividir por 1.000. 50 dividido por 1.000, quanto é que você vai achar? Você vai achar, ó, 50 dividido por 1.000, você vai ter 0,05 do grama. Beleza? Então a gente tem aqui 0,05 do grama. Então, quais opções a gente tem? Ou letra C ou letra D. 0,05 do grama são essas duas opções. Então a gente já corta todas essas aqui. Agora a diferença vai estar na massa de glicose que o paciente recebeu. Então vamos lá, vamos chamar a massa de glicose, tá, de MY. MY vai ser a massa de glicose recebida pelo paciente. Como é que a gente vai calcular isso? Lembrando, frisando bem, o paciente recebeu 30 ml. O que significa uma solução 5%, massa por volume? Significa que nessa solução existem 5 gramas de soluto, que é a glicose, em 100 ml de solução. Mas o paciente recebeu quantos? 30 ml. Se ele recebeu 30 ml, a gente vai achar que é a massa de glicose. Cuidado, cuidado, porque muita gente pode usar esse volume aqui, ó. Esse volume foi usado só para dissolver o medicamento, não foi o volume recebido pelo paciente. Então, muito cuidado com isso, bastante atenção. Então, quando a gente multiplica isso aqui cruzado, a gente vai calcular a massa da glicose, que a gente chamou de MY, que vai ser 5 gramas vezes 30 ml sobre 100 ml. O ml vai embora com o ml, o zerinho aqui vai embora com o zerinho. 5 vezes 3, 15, dividido por 10, 1,5 do grama. Beleza? Então, quando a gente volta lá nas opções, a gente tem a letra C para marcar aqui a nossa opção. Show de bola? Beleza. Então, agora vamos para a próxima questão, que envolve eletroquímica, mais especificamente pilha. Então, após a leitura da questão, você vai pegar as informações mais importantes. Quais informações são mais importantes aqui? Ó? Ele diz que o eletrodo padrão de hidrogênio tem um potencial de redução zero. Vamos pegar as informações primeiro. Quando esse eletrodo é combinado com o cobre, ele gera uma pilha de potencial 0,34. Vejam que eu estou colocando o potencial positivo. Por que eu estou colocando o potencial positivo? Porque isso é uma pilha. E pilha sempre é um processo espontâneo. Pilha é um processo espontâneo. E todo processo eletroquímico espontâneo tem um ΔE maior do que zero, ou seja, um sinal positivo. Então, toda vez que eu tenho uma pilha e ela gera um potencial, esse potencial é positivo, essa diferença de potencial. Mas o que ele disse? Ele disse que, após isso, ele ligou o eletrodo padrão de hidrogênio a um metal M. Então, eu vou chamar isso aqui de pilha de cobre e essa aqui pilha de metal M. E aqui ele gerou um potencial de 0,44 para pilha com metal M. Na questão, ele pede quanto seria o potencial da pilha formada pelo metal e pelo metal cobre, esse metal M. Mas ele dá uma outra informação importante. Primeiro, quando o cobre é ligado ao eletrodo padrão de hidrogênio, o cobre reduz e o eletrodo padrão oxida. Essa informação é importante. E quando ele faz a ligação entre o metal e o eletrodo padrão de hidrogênio, quem oxida é o metal M. Beleza? Então, essas informações são importantíssimas para a resolução da questão. Então, vamos lá para a nossa folha de resolução e interpretar alguns dados desse problema. Primeira coisa, o que é o potencial padrão de redução? O potencial padrão de redução, ele mede a dificuldade, a resistência que um elemento tem em perder elétrons. Então, ele mede a resistência em oxidar. Então, isso aqui é resistência em oxidar. Então, se o cara tem uma resistência alta em oxidar, ou seja, se o potencial de redução é alto, então o potencial de redução é alto, há uma tendência em
tendência em reduzir. Mas vamos lembrar o que é reduzir e o que é oxidar. Ó, só você lembrar aqui, ó. Opa é oxidar, é perder elétrons, e a gente vê a oxidação com o aumento do NOx. E a regrinha dos 3 R's como é? Reduzir, é receber elétrons e reduz o NOx. Então, esses são os macetinhos que a gente vai montar aqui para vocês, para a gente entender o processo. Então, oxidar é perder elétrons, reduzir é ganhar elétrons. Então, quem tem potencial de redução alto, recebe elétrons. Então, se eu tenho um cara com potencial de redução alto, ele tem uma tendência em receber elétrons. Se ele tem um potencial de redução baixo, ele tem tendência em perder elétrons. Beleza? Então, o que a gente viu aqui? Primeiro, nessa pilha formada, a gente vai calcular o potencial da pilha. Como é que calcula o potencial da pilha? Ele já está ilustrado aqui para a gente, mas como é que a gente calcula o potencial de pilha, que é o que a gente chama de ΔE? O ΔE a gente calcula sempre como sendo o maior potencial de redução, ou seja, o potencial da espécie que vai reduzir, menos o potencial de redução menor, ou seja, o potencial da espécie que vai oxidar. Então, quem tem o maior potencial vem primeiro, quem tem o menor potencial vem depois. Como ele deu para a gente o potencial da pilha, então a gente já sabe que é 0,34. Quem tem o maior potencial nessa primeira pilha? É o cobre, porque ele reduz. Então, o potencial de redução do cobre. Menos quem? O potencial de redução do eletrodo padrão de hidrogênio. E o que ele disse para a gente no enunciado? Que o eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial zero. Isso é uma convenção. É convencionado potencial zero para o eletrodo padrão de hidrogênio. Por isso que ele é o referência. Ele é usado de referência para calcular os outros potenciais dos outros elementos. Logo, o que nós temos aqui? Que o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Fazendo essa analogia, a gente consegue também calcular agora o potencial do metal M. Como é que a gente vai calcular o potencial do metal M? A partir da pilha, eletrodo padrão de hidrogênio e o metal M. Porém, o metal M ele diz que ele oxida, então ele tem um potencial de redução menor. Então vamos lá, como é que a gente calcula agora? Isso aqui foi para a primeira pilha. Agora a gente vai para a segunda pilha. O ΔE dessa segunda pilha também é calculado da mesma forma, potencial maior menos o potencial menor. Quanto que deu a variação de potencial, ou seja, a DDP dessa pilha, o ΔE, mais 0,44. Lembrando, pilha é sempre positivo. E ele é formada por quem? Pelo eletrodo padrão de hidrogênio, que tem um potencial maior, e pelo metal M. De novo, o que a gente sabe? Que o eletrodo padrão é zero. Logo, a gente descobre que o potencial do metal M vai ser o quê? Menos 0,44. Por que menos 0,44? Porque a gente vai mudar aqui a posição. Esse sinal está negativo, joga para lá e fica positivo. Esse que está positivo, joga para lá e fica negativo. A gente inverteu de lugar e eles trocam os sinais. Então eu vou anotar aqui melhor, ó, o potencial do metal M, vou deixar aqui em cima de mim, ó. O potencial do metal M é menos 0,44 volts. Logo, o que ele pede na questão é a gente montar a pilha entre o cobre e o metal M. Então, de novo, vai ser o potencial maior menos o potencial menor. Quem é o potencial maior? É o cobre, porque é mais 0,34. Quem é o potencial menor? O metal M, porque é menos 0,44. Então, a pilha é formada por esses dois metais, o metal M e o cobre. O cobre com maior potencial de redução e o metal M com menor potencial de redução. Então, quando a gente junta os dois, nós teremos a diferença de potencial igual a 0,34 positivo menos 0,44. Isso aqui, esse sinal inverte, então vai ser uma soma e vai ser igual a 0,78 volts. Beleza? Então, achamos aqui a diferença de potencial entre o metal cobre e o metal M que ele disse que juntou lá depois com o eletrodo padrão. Então, quando a gente volta aqui para as opções, a gente tem duas possibilidades, ou letra B ou letra E. Então, a letra D vai embora, porque o potencial está diferente, ó. Vai embora. Agora, o que ele diz? Ó, ele chama o cobre de catodo na letra B e ele diz que o M é o catodo. Vamos relembrar aqui o seguinte.
Os eletrodos são chamados de anodo e cátodo. Nesses eletrodos ocorre um fenômeno, ou de oxidação ou de redução. Como é que a gente vai saber? É só você seguir a regrinha, ó, vogal com vogal. O anodo, ele vai ser formado por quem? Por quem sofre a oxidação. Ou seja, quem sofre a oxidação? Quem tem o menor potencial de redução. E o cátodo, consoante, vai sofrer o processo de redução. Consoante também. Então, aqui é vogal com vogal, consoante com consoante. E quem sofre a redução? Quem tem o maior potencial de redução. Nós vimos aqui que o cobre tem um potencial maior do que o metal M. Logo, o cobre vai reduzir e ele vai ser o cátodo. Então, a gente marca aqui letra B. Beleza, galera? Então, uma questãozinha boa que envolve vários conceitos. O mais importante é como você calcula a variação de potencial de uma pilha. É sempre o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. E isso evita, vou ficar maior aqui para vocês, e isso evita você ter que achar a equação global, porque às vezes na equação global você tem que igualar o número de elétrons. Você não vai precisar fazer nada disso. Pode calcular o potencial da pilha sem ter a equação global que você vai ter sucesso. Beleza? Muito cuidado porque a unidade de potencial é volts, não é volts por mol. Então se você tiver que multiplicar uma equação por 2, por 3 para igualar o número de elétrons, o potencial se mantém. A única coisa que acontece com o potencial é quando você inverte uma equação, inverte o sinal desse potencial. Mas a gente não trabalhou isso aqui nessa questão. Por quê? Porque a gente pode calcular sempre dessa forma: maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Beleza, galera? Então, ficou a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí a playlist que a gente vai ter mais resoluções, mais assuntos abordados. Beleza? Aquele abraço. Fui.